Atenção! Embora algumas pessoas considerem spoiler, é de suma importância que saibam quais são os gatilhos que o livro Uma Vida Pequena possui. Seja responsável e não pule este aviso. Segue a lista de gatilhos que são gráficos e extremamente explícitos durante toda a leitura. Capacitismo, abandono infantil, morte infantil, abuso sexual infantil, estupro de menor, abuso de drogas, abuso e violência doméstica, transtorno alimentar, abuso emocional, gaslighting, abuso psicológico que envolve manipulação, relacionamento abusivo, aliciamento de menor, lesbofobia, pedofilia, abuso físico, prostituição, racismo, estupro, automutilação, abuso sexual, agressão sexual, ideação suicida, tentativa de suicídio, suicídio, transfobia. Se você é menor de idade e ou sensível a qualquer um dos assuntos citados anteriormente, recomendo que pare a leitura agora. Sua saúde mental e física é mais importante do que um livro. Para aqueles que decidirem continuar a ouvir o audiobook, sejam cautelosos e, ao menor sinal de mal-estar, parem de consumir este conteúdo também. Boa leitura aos que ficarem e se cuidem com carinho. Parte 3. Vaidades. Capítulo 1. Suas vizinhas de porta durante o segundo ano que passaram no Hood eram um trio de lésbicas, todas prestes a se formar, que faziam parte de uma banda chamada Gordura nas Costas e que por algum motivo começaram a gostar de JB e eventualmente de Jude, depois de Willem e por fim, ainda que com certa relutância, de Malcolm. Agora, 15 anos depois da formatura dos quatro, duas das lésbicas haviam se casado e viviam no Brooklyn. Dos quatro, apenas JB falava com elas regularmente. Marta era advogada numa organização sindical sem fins lucrativos e Francesca era cenógrafa. Ótima notícia! Anunciou JB a eles numa sexta-feira de outubro durante o jantar. As bruxas de Bushwick ligaram. Ed está na cidade. Ed era a terceira do trio de lésbicas, uma coreana-americana robusta e emotiva que vivia de um lado para o outro entre São Francisco e Nova York e parecia estar sempre se preparando para algum tipo de trabalho improvável. Na última vez que a viram, estava prestes a partir rumo a Grace, onde começaria a estudar para se tornar especialista em perfumes, e 8 meses antes concluíra um curso de gastronomia afegã. E por que isso seria uma ótima notícia? Perguntou Malcolm, que jamais conseguira perdoar as três pela antipatia inexplicável que nutriam por ele. Bem, disse JB, fazendo uma pausa e abrindo um sorriso. Ela está em transição. Vai virar homem? Perguntou Malcolm. Dá um tempo, JB. Ela nunca demonstrou qualquer sinal de disforia de gênero durante todo o tempo em que a conhecemos. Uma ex-colega de trabalho de Malcolm passara por uma transição de gênero havia 1 ano e ele se autodesignara especialista no assunto,
doutrinando-os sobre sua intolerância e ignorância, até que JB perdera a paciência um dia e gritara para ele: Jesus Cristo, Malcolm, eu sou muito mais trans do que Dominique será um dia. Mas é o que ela vai fazer, continuou JB. E as bruxas vão fazer uma festa para ela e convidaram todos nós. Eles resmungaram. JB, só tenho 5 semanas antes de partir para Londres e tenho um monte de merda para fazer, protestou Willem. Não posso desperdiçar uma noite em Bushwick ouvindo Ed Kim reclamar de tudo. Você não pode não ir, berrou JB. Elas requisitaram especificamente a sua presença. Francesca vai convidar uma garota que conhece você de algum lugar ou de outro e quer vê-lo outra vez. Se não for, todas vão pensar que você acha que é bom demais para se misturar com elas agora. E vai ter 1 zilhão de pessoas que não vemos há uma eternidade. É verdade, e talvez exista um motivo para não as vermos, argumentou Judy. E, além disso, Willem, a buceta vai continuar esperando por você, quer passe 1 hora no Brooklyn ou não. E também não é nenhum fim de mundo. É Bushwick. Judy pode levar a gente. Judy comprara um carro 1 ano antes, e por mais que não tivesse nada de especial, JB adorava dar umas voltas nele. O quê? Eu não vou, disse Judy. Por que não? Estou numa cadeira de rodas, JB, não percebeu? E até onde lembro, o prédio de Marta e Francesca não tem elevador. Prédio errado, responde JB triunfante. Está vendo quanto tempo faz? Elas se mudaram. O prédio novo com certeza tem elevador, inclusive um de serviço, para falar a verdade. Ele se refestelou na cadeira, batucando com o punho na mesa, enquanto os outros se mantinham em silêncio, resignados. E lá vamos nós. Assim, no sábado seguinte, todos se encontraram no loft de Judy em Green Street e ele os levou a Bushwick, onde deu uma volta no quarteirão do prédio de Marta e Francesca em busca de um lugar para estacionar. Tinha uma vaga lá atrás, disse JB passados 10 minutos. Era uma área de carga e descarga, respondeu Judy. Se colocar sua credencial de deficiente, podemos parar onde quisermos, argumentou JB. Eu não gosto de usá-la, você sabe disso. Se não vai usar, qual o sentido de ter um carro? Judy, acho que tem uma vaga ali, disse Willem, ignorando JB. Há 7 quarteirões do prédio, resmungou JB. Cala a boca, JB, disse Malcolm. Uma vez na festa, cada um deles foi arrastado por uma pessoa diferente para um canto separado da sala. Willem viu quando Judy foi levado por Marta, que não lhe deu opção de fuga. Judy moveu os lábios para ele, dizendo: "Me ajude." E Willem sorriu e acenou em sua direção. "Coragem", respondeu, também movendo os lábios, e Judy revirou os olhos. Ele sabia que Judy não queria ir, não queria explicar uma vez após a outra por que estava numa cadeira de rodas, mas
Willen insistira. Não me faça ir sozinho. Não estará sozinho. JB e Malcolm estarão do seu lado. Você entendeu o que eu quis dizer. 45 minutos e vamos embora. JB e Malcolm podem achar outro meio de voltar se quiserem ficar mais tempo. 15 minutos. 30. Fechado. Willen, por sua vez, fora capturado por Ed Kim, que continuava praticamente a mesma desde a época da universidade. Um pouco mais cheinha, talvez, mas nada além disso. Ele a abraçou. Ed falou, meus parabéns. Obrigada, Willen, respondeu Ed, sorrindo para ele. Você está ótimo, muito bem mesmo. JB sempre tivera a teoria de que Ed sentia uma queda por Willen, mas ele nunca acreditara nisso. Adorei os detetives de lacunas. Você estava demais. Ah, falou. Obrigado. Ele detestara os detetives de lacunas. Odiara tanto a produção. A história, que era ótima, tratava de uma dupla de detetives metafísicos que entrava no inconsciente de pessoas com amnésia, mas o diretor fora tão tirânico que o outro ator que atuava ao lado de Willen pedira demissão depois de 2 semanas de gravação e precisaram substituí-lo, e todo dia alguém saía chorando do set, que nunca chegara a assistir ao filme em si. Mas então, falou, tentando redirecionar a conversa, quando... Por que Jude está numa cadeira de rodas? Willen soltou um suspiro. Quando Jude começara a usar a cadeira de rodas regularmente 2 meses atrás, a primeira vez em 4 anos, a primeira desde seus 31 anos, ele os preparara para responder aquela pergunta. Não é uma coisa permanente, falou. Está com uma infecção na perna e sente dor quando tem de caminhar por muito tempo. Deus do céu, coitado, disse Ed. Marta me contou que ele saiu da procuradoria e conseguiu um belo cargo numa firma de advocacia. JB também sempre suspeitara que Ed tinha uma queda por Jude, o que Willen achava bem plausível. Sim, já faz alguns anos, falou, louco para tirar o foco da conversa de Jude, pois nunca se sentia à vontade em responder por ele. Adoraria falar sobre Jude e sabia o que podia e não podia dizer sobre ele, ou em nome dele, mas não gostava do tom astuto e confidencioso que as pessoas usavam para perguntar sobre o amigo, como se Willen pudesse ser persuadido ou ludibriado de modo a revelar coisas que Jude não revelaria, como se ele fosse mesmo fazer isso. De qualquer jeito, Ed, você deve estar bem ansiosa. E parou. Desculpe, eu deveria ter perguntado. Ainda quer ser chamada de Ed? Ed franziu as sobrancelhas. E por que não iria querer? Bem, ele fez uma pausa. Eu não sei muito bem em que parte do processo você está e... Que processo? O processo de transição? Devia ter se calado quando viu o espanto de Ed, mas prosseguiu. JB disse que você estava em transição. Sim, para Hong Kong, rebateu Ed, ainda com as sobrancelhas franzidas. Vou trabalhar como consultora vegana autônoma para empresas de médio porte do ramo de turismo e eventos.
Espere aí. Você achou que eu faria uma transição de gênero? Ah, céus! Falou e dois pensamentos isolados, mas igualmente ressonantes, tomaram conta de sua mente. Vou matar o JB e não vejo a hora de contar a Judy sobre esta conversa. Ed, mil desculpas, de verdade. Willem lembrava dos tempos da universidade que Ed era complicada. Coisinhas pequenas e infantis eram o suficiente para aborrecê-la. Ele uma vez a viu chorando de soluçar porque uma bola de sorvete caíra da casquinha em cima dos seus sapatos novos, ao passo que as grandes, a morte da irmã, o rompimento com a namorada no meio do pátio da faculdade, com direito a berros e arremessos de bolas de neve, que levara todos no rude às janelas para ver o que estava acontecendo, pareciam não a perturbar. Ele não sabia em que categoria sua gafe se enquadrava, e a própria Ed parecia igualmente incerta, retorcendo sua boca pequena com um ar confuso. Até que, finalmente, caiu na gargalhada e chamou alguém do outro lado da sala. Hannah, venha aqui. Você precisa ouvir essa. Ele soltou um suspiro, se desculpou e a parabenizou outra vez, conseguindo enfim escapar. Willem atravessou a sala na direção de Judy. Depois de anos, décadas quase, de festas como aquela, os dois haviam desenvolvido sua própria linguagem corporal, uma pantomima na qual cada gesto significava a mesma coisa, me salve, embora com diferentes graus de intensidade. Normalmente, conseguiam fazer contato visual à distância e telegrafar seu desespero, mas em festas daquele tipo, onde o loft estava iluminado apenas por velas e os convidados pareciam ter se multiplicado no espaço de sua breve conversa com Ed, uma linguagem corporal mais expressiva muitas vezes se fazia necessária. Segurar a nuca significava que a outra pessoa deveria telefonar na mesma hora. Mexer na pulseira do relógio era equivalente a dizer: venha aqui e me substitua nessa conversa, ou pelo menos faça parte dela. Já puxar o lóbulo da orelha esquerda queria dizer: me tire desta situação imediatamente. Willem vira com o canto dos olhos que Judy vinha puxando repetidamente o lóbulo da orelha pelos últimos 10 minutos, e agora Marta estava acompanhada por uma mulher de aparência sombria que ele lembrava vagamente de ter conhecido e antipatizado numa outra festa. As duas interrogavam Judy incessantemente, de um modo que as fazia parecer autoritárias e, à luz das velas, perversas, como se Judy fosse uma criança que acabara de ser apanhada quebrando um canto de alcaçuz da casa de doces e elas estivessem decidindo se o torrariam com ameixas secas ou o assariam com nabos. Ele tentara, diria posteriormente a Judy, de verdade, mas estava num canto da sala e Judy no outro, e toda hora era parado ou ficava preso em conversas com pessoas que não via há anos ou, o que era mais irritante, com pessoas que vira há semanas. Enquanto tentava avançar, acenou para Malcolm
e apontou na direção de Jude, mas Malcolm apenas deu de ombros, confuso, e mexeu os lábios, como se dissesse: "O quê?" No que Willem respondeu com um gesto significando que deixasse para lá. "Tenho que sair daqui", pensou, abrindo caminho entre as pessoas, mas a verdade é que não se importava tanto em ir àquelas festas, não de verdade. Parte dele até chegava a gostar. Suspeitava que Jude também sentia o mesmo, ainda que talvez em menor dimensão. Não havia dúvidas de que se saía bem naquelas reuniões, e as pessoas sempre queriam conversar com ele. Por mais que os dois sempre reclamassem um para o outro de JB e de como ele continuava a arrastá-los para aqueles eventos tediosos, ambos sabiam que poderiam simplesmente se recusar a ir caso assim desejassem, o que raramente faziam. Afinal, onde mais empregariam seus sinais semafóricos, aquela língua que só era falada por 2 pessoas no mundo inteiro? Nos últimos anos, com sua vida cada vez mais distante da universidade e da pessoa que fora, ele às vezes achava relaxante encontrar gente daquela época. Provocava JB por nunca ter saído de verdade do Hood, mas o fato é que o admirava por ter mantido tantos de seus amigos e pela maneira como, de certa forma, conseguira contextualizar tantos deles. Apesar de sua coleção de amigos de outros tempos, havia um senso de atualidade persistente no modo como JB via e vivia a vida, e, ao seu redor, até mesmo os nostálgicos mais ferrenhos se viam menos propensos a relembrar as glórias do passado e se obrigavam a enxergar a pessoa à sua frente da maneira que era agora. Também apreciava o jeito como as pessoas com quem JB resolvera manter contato se mostravam, na maior parte, pouco impressionadas com o que ele, Willem, havia se tornado, se é que podia dizer que havia se tornado alguém. Alguns se comportavam de maneira diferente perto dele agora, especialmente desde o ano passado, mas a maioria tinha vidas, interesses e objetivos tão específicos e às vezes tão marginais que os feitos de Willem eram vistos como se não fossem nem mais e nem menos importantes do que os deles mesmos. Os amigos de JB eram poetas, artistas performáticos, acadêmicos e filósofos. Como observara Malcolm, JB fizera amizade com todas as pessoas na universidade onde estudaram com a menor probabilidade de ganhar dinheiro, e suas vidas giravam em torno de patrocínios, residências, bolsas e prêmios. Para o grupinho do Hood que JB formara, o sucesso não era definido por sucessos de bilheteria, como era para seu agente e seu empresário, por seus colegas de cena ou pelas críticas, como era para seus colegas de pós-graduação. Era definido única e simplesmente pela qualidade de seu trabalho e pelo orgulho que ele lhe proporcionava. As pessoas de fato falavam esse tipo de coisa para ele em festas. "Ah, eu não vi Mercúrio Negro 3081. Mas você se orgulhou do seu trabalho no filme?" Não, não sentia orgulho. Seu papel era o de um cientista intergaláctico, taciturno, que lutava jiu-jitsu e conseguia derrotar sozinho
um gigantesco monstro espacial. Mas ficara satisfeito com sua atuação. Havia trabalhado duro e levado a sério sua interpretação, e aquilo era tudo o que esperava realizar. Às vezes se questionava se não estaria sendo enganado, se aquele círculo de amizades de JB não seria, na verdade, uma performance na qual as competições, preocupações e ambições do mundo real, o mundo que girava em torno de dinheiro, ganância e inveja, eram ignoradas em nome do simples prazer de realizar algo. Aquilo, às vezes, lhe causava um efeito adstringente, no bom sentido. Via aquelas festas, o reencontro com o pessoal do Hood, como algo regenerativo e revigorador, algo que o fazia voltar a quem fora um dia, empolgado por conseguir um papel na montagem da Universidade de Impróprio para Menores, obrigando seus colegas de quarto a repassar o texto com ele todas as noites. Um mikvah para a carreira, disse Judy, sorrindo, quando Willem lhe falou isso. Uma ducha de Mercado Livre, rebateu. Um enema na ambição. Ah, essa foi boa. Mas, outras vezes, as festas, como a daquela noite, tinham o efeito contrário. Às vezes, se ressentia com o modo redutivo e imutável como as pessoas o definiam. Era, e seria para sempre, Willem Ragnarsson do Hood Hall, apartamento 8, um sujeito ruim em matemática e bom com as garotas. Uma identidade ao mesmo tempo simples e compreensível, sua personalidade desenhada em 2 pinceladas rápidas. Não que estivessem necessariamente errados. Havia algo de deprimente em fazer parte de uma indústria em que era considerado um intelectual pelo simples fato de não ler determinadas revistas e páginas da internet e por ter frequentado a universidade que frequentara. Mas aquilo fazia sua vida, que ele sabia ser pequena, parecer menor ainda. E às vezes sentia na ignorância de seus antigos colegas em relação à sua carreira algo de teimoso, deliberado e invejoso. No ano anterior, quando seu primeiro grande filme fora lançado, fora a uma festa em Red Hook e conversara com um frequentador do Hood que aparecia sempre naquelas reuniões. Um homem chamado Arthur, que vivia no prédio dos fracassados, o Dillingham Hall, e agora publicava uma revista obscura, porém respeitada, sobre cartografia digital. Mas diga lá, Willem, o que você anda fazendo ultimamente? Perguntara finalmente Arthur, depois de passar 10 minutos falando sobre a última edição de As Histórias, que trazia uma reconstrução tridimensional da Rota do Ópio na Indochina entre 1839 e 1842. Teve, então, aquele momento de desorientação que sentia ocasionalmente naquelas reuniões. Às vezes, a mesma pergunta era feita de maneira irônica e bem-humorada, como forma de congratulação, e ele abria um sorriso e entrava na brincadeira. Ah, nada demais, ainda servindo mesas no Ortolan. Estamos com um prato sensacional de peixe-carvão do Pacífico com tobico no cardápio.
Mas, às vezes, as pessoas realmente não sabiam. E as que realmente não sabiam eram cada vez mais raras. Normalmente, alguém que vivia tão alheio ao mundo das artes que até mesmo ler o New York Times era visto como um ato subversivo, ou então, o que era mais frequente, alguém que tentava expressar sua desaprovação, ou melhor, seu desprezo por ele, por sua vida e por seu trabalho, ao ignorá-lo propositadamente. Willem não conhecia Arthur bem o suficiente para saber em que categoria se encaixava, embora o conhecesse bem o bastante para não gostar dele e do modo como invadia seu espaço pessoal, literalmente acuando-o contra a parede. Por isso, simplesmente respondeu: "Sou ator." "É mesmo?" perguntou Arthur, desinteressado. "Fez algo que eu possa ter visto?" A pergunta, não a pergunta em si, mas o tom de Arthur, seu menosprezo e escárnio, reacenderam sua irritação, mas Willem se conteve. "Bem", falou lentamente, "na maior parte são produções independentes. Ano passado, fiz um filme chamado O Reino do Incenso e mês que vem vou gravar Os Invencidos, baseado no romance, sabe?" Arthur ficou sem expressão. Willem soltou um suspiro. Ganhara um prêmio por O Reino do Incenso. "E outra coisa que gravei há 2 anos acabou de ser lançada. O título é Mercúrio Negro 3081. "Parece interessante", disse Arthur com ar de tédio, "mas não acho que tenha ouvido falar." Tenho que procurar. Fico feliz por você, Willem." Ele odiava a maneira como algumas pessoas diziam "fico feliz por você, Willem", como se seu trabalho fosse uma doce fantasia, uma ficção que inventara para si e para os outros, e não algo que existisse de fato. Ficara especialmente irritado naquela noite, pois, a menos de 50 metros dali, podia-se ver claramente pela janela, logo atrás da cabeça de Arthur, um cartaz iluminado no alto de um prédio com o rosto dele estampado. Com cara de poucos amigos, era verdade. Afinal, estava combatendo um enorme alienígena púrpura gerado por computador. E Mercúrio Negro 3081 em breve, em letras de meio metro de altura. Naqueles momentos, ficava decepcionado com o pessoal do Hood. No fim das contas, eles não são melhores que ninguém, pensava. Estão só com inveja e querem me deixar mal. E eu sou um idiota, porque fico mal. Depois, ficava chateado consigo mesmo. Era isso o que você queria, lembrava a si próprio. Por que tem de se importar com o que os outros pensam? Mas ser ator era se importar com o que os outros pensavam. Às vezes, parecia que era somente isso. E por mais que gostasse de pensar que era imune à opinião alheia, como se de alguma forma estivesse acima disso, claramente não era. "Sei que soa mesquinho pra caralho", disse a Judy depois daquela festa. Estava constrangido pelo quanto havia se irritado com a situação, algo que não admitiria a nenhuma outra pessoa. "Não soa nem um pouco mesquinho", respondera Judy. Estavam voltando de Red Hook para a cidade. "Mas Arthur é um babaca, Willem."
Sempre foi. E anos estudando Heródoto não o tornaram menos babaca. Willem sorriu com certa relutância. Não sei, falou. Às vezes acho o que faço tão sem propósito. Como pode dizer uma coisa dessas, Willem? Você é um excelente ator, de verdade. E você... Não diga que levo alegria a muitas pessoas. Não era bem isso que eu ia dizer. Seus filmes não são bem do tipo que leva alegria a ninguém. Willem vinha se especializando em interpretar personagens sombrios e complicados, muitos deles levemente violentos, a maioria de moral dúbia, que inspiravam diferentes graus de simpatia. Ragnarsson, o Terrível, era como Harold o chamava. A não ser aos alienígenas, é claro. Certo, a não ser aos alienígenas. Se bem que nem a eles. Você mata todos no fim, não é mesmo? Mas, Willem, eu adoro assistir aos seus filmes, assim como muitas outras pessoas também adoram. Isso tem algum valor, não tem? Quantas pessoas podem de fato dizer que são capazes de fazer alguém se esquecer da sua rotina? Diante do silêncio de Willem, Judy prosseguiu. Sabe de uma coisa? Talvez fosse melhor deixarmos de ir a essas festas. Isso está se tornando uma prática nada saudável de masoquismo e autodegradação para nós dois. Virou para Willem e sorriu. Pelo menos você trabalha no mundo das artes. Já eu poderia muito bem estar trabalhando para um traficante de armas. Dorothy Wharton me perguntou hoje à noite como eu me sentia acordando toda manhã sabendo que tinha sacrificado mais um pedacinho da minha alma no dia anterior. Willem finalmente riu. Ela não fez isso. Pior é que fez. Foi como conversar com Harold. Sim, caso Harold fosse uma mulher branca com dreadlocks. Judy sorriu. Como eu falei, igualzinho a uma conversa com Harold. Mas, na verdade, os dois sabiam por que continuavam a frequentar aquelas festas, porque haviam se tornado uma das poucas oportunidades em que os quatro podiam estar juntos, e às vezes pareciam ser as únicas oportunidades que tinham para criar lembranças conjuntas, mantendo a amizade acesa, jogando alguns gravetos sobre a mancha enegrecida de uma fogueira quase extinta. Aquele era o jeito deles de fingir que nada havia mudado. Era também uma desculpa para fingirem que andava tudo bem com JB, quando os outros três sabiam que não era bem assim. Willem não conseguia identificar o que havia de errado com ele. JB podia ser, a seu próprio modo, quase tão evasivo quanto Judy quando se tocava em determinados assuntos. Mas sabia que JB andava triste, solitário e inseguro, e que nenhum daqueles sentimentos lhe eram familiares. Sentia que JB, que tanto gostara da universidade, de suas estruturas, hierarquias e microsociedades, pelas quais aprendera a se deslocar tão bem, tentava com cada festa recriar o companheirismo simples e despreocupado que antes os quatro desfrutavam, quando suas identidades profissionais
ainda eram nebulosas e o grupo era unido por suas aspirações e não afastado por suas realidades cotidianas. Por isso JB organizava aqueles eventos e os outros o seguiam obedientemente, como sempre fizeram, concedendo-lhe a pequena gentileza de permitir que fosse o líder, aquele que decidia em nome de todos sempre. Ele gostaria de se encontrar com JB cara a cara, só os dois, mas, naqueles tempos, quando não estava com os amigos da universidade, JB andava com uma turma diferente, formada na maior parte por parasitas do mundo da arte, que pareciam interessados apenas em se afundar nas drogas e depois fazer sexo selvagem, e aquilo simplesmente não o atraía. Passava cada vez menos tempo em Nova York, apenas 8 meses nos últimos 3 anos, e quando estava em casa, se deparava com as pressões gêmeas e contraditórias de dedicar um tempo significativo aos amigos e de não fazer absolutamente nada. Neste instante, porém, avançava na direção de Jude, que fora finalmente libertado por Marta e sua amiga mal-humorada, e conversava com uma amiga deles, Carolina. Vendo aquilo, Willem se sentiu culpado mais uma vez, pois não falava com Carolina havia meses e sabia que ela estava chateada com ele. Quando Francesca bloqueou seu caminho para apresentá-lo a uma mulher chamada Rachel, com quem ele trabalhara 4 anos antes numa montagem de Cloud9, na qual ela trabalhara como assistente de dramaturgia. Ficou feliz em vê-la novamente. Gostara dela na época e sempre a achara bonita. Mas sabia, enquanto os dois conversavam, que aquilo não iria além de um simples papo. Afinal, não tinha exagerado. Começaria a filmar em 5 semanas. Aquele não era o momento para se meter em algo novo e complicado, e ele tampouco tinha ânimo para apenas dormir com ela, pois aprendera que aquele tipo de envolvimento encontrava sempre um modo estranho de se tornar tão cansativo quanto um relacionamento longo. 10 minutos depois de começar a conversar com Rachel, seu telefone tocou. Pediu licença e leu a mensagem enviada por Jude. Estou indo. Não quis interromper sua conversa com a futura senhora Ragnarsson. Vejo você em casa. Merda, falou e então disse a Rachel. Me desculpe. Na mesma hora, o encanto da festa se rompeu e ele ficou desesperado para ir embora. A participação deles naquelas festas era uma espécie de encenação que os 4 concordavam em fazer para si mesmos, mas, no momento em que um dos atores saía de cena, havia pouco sentido em continuar. Willem se despediu de Rachel, cuja expressão mudou de perplexidade para hostilidade quando percebeu que ele estava mesmo indo embora e ela não fora convidada a acompanhá-lo. E depois de um grupo de outras pessoas, Marta, Francesca, JB, Malcolm, Ed, Carolina, sendo que pelo menos metade dessas pessoas parecia extremamente irritada com ele.
Levou outros 30 minutos para conseguir se libertar do apartamento e, ao descer as escadas, enviou uma mensagem para Judy, esperançoso. Ainda está aqui? Estou saindo. Quando não recebeu uma resposta, escreveu outra. Estou pegando o trem. Vou dar uma passada para pegar uma coisa no apartamento. Até daqui a pouco. Pegou o trem L até a 8ª Avenida e depois percorreu a pé os poucos quarteirões até o apartamento. O final de outubro era sua época preferida para desfrutar a cidade e sempre ficava triste ao perdê-lo. Morava na esquina da Perry com a Rua 4 Oeste, num apartamento no 3º andar em que as janelas ficavam na mesma altura que o topo das árvores de ginkgo. Antes de se mudar, imaginara-se deitado na cama tarde da noite nos fins de semana, assistindo ao furacão que as folhas amarelas formavam quando o vento as arrancava. Mas aquilo nunca aconteceu. Não tinha um carinho especial pelo apartamento, exceto por ser seu e por tê-lo comprado, sua primeira e maior compra depois de ter quitado o crédito estudantil. Quando começara a procurar um apartamento, 1 ano e meio atrás, sabia apenas que queria viver no Baixo Manhattan e que o prédio precisava ter elevador para que Judy pudesse visitá-lo. Isso não é um pouquinho codependente? Perguntara sua namorada da época, Philippa, provocando-o e ao mesmo tempo falando sério. Você acha? Rebatera ele, entendendo o que ela queria dizer, mas fingindo que não. Willem, disse Philippa, sorrindo para esconder sua irritação. Acho sim. Ele deu de ombros, sem se ofender. Não posso morar num lugar em que ele não possa vir me visitar, falou. Ela suspirou. Eu sei. Willem sabia que Philippa não tinha nada contra Jude. Gostava dele e Jude também gostava dela, e chegara até a comentar sutilmente com Willem que ele deveria passar mais tempo com Philippa quando estivesse em Nova York. Quando os dois começaram a sair juntos, ela trabalhava como figurinista, quase sempre em peças. Philippa se divertira, até mesmo se encantara com as amizades de Willem. Sabia que ela vira aquilo como uma prova de sua lealdade, confiança e consistência. Mas, à medida que a relação foi ficando mais séria e os dois foram ficando mais velhos, algo mudou e a quantidade de tempo que ele passava com JB, Malcolm e principalmente com Judy se tornou uma prova clara de uma imaturidade básica, de sua relutância em deixar para trás o conforto de uma vida, sua vida com eles, em troca das incertezas de outra, ao lado dela. Ela nunca pediu que ele os abandonasse completamente. Na verdade, uma das coisas que ele adorava nela era o modo como se mantinha unida a seu próprio círculo de amizades, e que os dois podiam passar a noite com seus próprios grupos, em seus próprios restaurantes, tendo suas próprias conversas e depois se encontrarem 2 noites distintas que se encerravam como uma só, compartilhada. Mas queria,
depois de um tempo, que ele cedesse um pouco, que se dedicasse a ela e ao relacionamento de um modo que suplantasse os outros. O que ele não conseguiu fazer, mas achava que tinha dado mais a ela do que Philippa admitia. Nos últimos 2 anos que haviam passado juntos, ele deixara de ir à casa de Harold e Julia no dia de Ação de Graças e a dos Irvine no Natal para ir à casa dos pais dela em Vermont. Renunciara às suas férias anuais com Jude, acompanhara Philippa nas festas, casamentos, jantares e apresentações dos amigos dela e ficara ao seu lado quando estava na cidade assistindo-a esboçar os figurinos para uma montagem de A Tempestade, apontando seus lápis de cor caros enquanto ela dormia e ele, ainda num fuso horário diferente, perambulava pelo apartamento, começando a ler livros e logo os deixando de lado, abrindo e fechando revistas, ajeitando distraidamente os pacotes de macarrão e as caixas de cereais na despensa. Fizera tudo aquilo de bom grado e sem qualquer ressentimento, mas, ainda assim, não fora o bastante e os dois terminaram, de maneira calma e, acreditava ele, amigável, havia 1 ano, depois de quase 4 juntos. Ao saber que os dois haviam terminado, o Sr. Irvine balançara a cabeça. Isso acontecera durante o chá de bebê de Flora. Vocês estão se transformando num bando de Peter Pans, falou. Willem, quantos anos você tem? 36? Não sei o que se passa na cabeça de vocês. Estão ganhando dinheiro, realizaram algo. Não acham que está na hora de parar de se agarrar um ao outro e começar a encarar a vida adulta como algo sério? Mas o que era ser adulto? Seria a vida a 2 realmente a única opção apropriada? Mas uma opção única não era de fato uma opção. Milhares de anos de desenvolvimento evolucionário e social, e essa é a única opção que temos? Perguntara a Harold quando estiveram em Truro, durante o último verão, e Harold caíra no riso. Veja bem, Willem, falou. Acho que você está se saindo bem. Sei que implico quanto a você sossegar, e concordo com o pai de Malcolm sobre a vida a 2 ser maravilhosa, mas tudo o que precisa fazer é ser uma pessoa boa, o que você já é, e aproveitar a vida. Você é jovem, tem anos e mais anos para descobrir o que quer fazer e como quer viver. E se eu quiser viver assim, como vivo agora? Então tudo bem, disse Harold, abrindo um sorriso para Willem. Vocês estão vivendo o sonho de qualquer homem, sabe? Provavelmente até mesmo o de John Irvine. Nos últimos tempos, vinha pensando se a codependência seria assim algo tão ruim. Sentia prazer em estar na presença dos amigos, e aquilo não fazia mal a ninguém. Então, quem se importava se ele era codependente ou não? E, de alguma forma, como uma amizade poderia ser mais codependente que um relacionamento a 2? Por que seria algo admirável quando você tinha 27 anos, mas esquisito quando se tinha 37? Por que uma amizade
não poderia ser tão boa quanto um namoro. Por que não poderia ser até melhor? Tratava-se de duas pessoas que permaneciam juntas, dia após dia, unidas não por sexo, atração física, dinheiro, filhos ou bens, mas apenas pela concordância em seguir em frente, numa dedicação mútua a uma união que não podia ser sistematizada. A amizade era testemunhar o lento gotejar de tristezas, as longas crises de tédio e os triunfos ocasionais do outro. Era sentir-se honrado pelo privilégio de estar presente durante os momentos mais sombrios de outra pessoa e saber que você também podia ter seus momentos sombrios perto dela. Mais preocupante que sua possível imaturidade, no entanto, era sua capacidade como amigo. Sempre se orgulhara do fato de ser um bom amigo. As amizades sempre foram importantes para ele. Mas será que era mesmo tão bom amigo como pensava? Havia a questão não resolvida de JB, por exemplo. Um bom amigo já teria solucionado o problema. E um bom amigo certamente teria descoberto um modo melhor de lidar com Jude, em vez de dizer a si próprio, feito um mantra, que simplesmente não havia modo melhor de lidar com Jude. E, se houvesse, caso alguém, Andy, Harold, qualquer um, tivesse descoberto um plano, ele ficaria feliz em obedecê-lo. Mas, ao mesmo tempo em que dizia essas coisas a si mesmo, sabia que estava apenas inventando desculpas para livrar sua cara. Andy também sabia. 5 anos antes, Andy lhe telefonara em Sófia e gritara com ele. Aquela era sua primeira filmagem. Já era tarde da noite e desde o momento em que atendera o telefone e ouvira Andy dizer: para alguém que alega ser tão bom amigo, você anda distante pra caralho para demonstrar isso. Passara a ficar na defensiva, pois sabia que Andy estava certo. Espere aí, falou, ajeitando-se na cama, com a raiva e o medo mandando embora qualquer resíduo de sono. Ele está em casa a essa hora, se mutilando todo, virou uma cicatriz humana, parece com a porra de um esqueleto. E por onde você anda, Willem? Perguntou Andy. E não diga, estou numa filmagem. Por que não está ligando para ver como ele anda? Eu ligo todo o santo dia, começou, passando a gritar também. Você sabia que seria difícil para ele, continuou Andy, gritando mais alto. Sabia que a adoção o deixaria mais vulnerável. Então, por que não bolou uma solução, Willem? Por que seus outros amigos não estão fazendo nada? Por que Jude não quer que os outros saibam que ele se corta só por causa disso? E eu não sabia que seria difícil para ele, Andy, falou. Ele nunca me diz nada. Como poderia saber? Sabendo, é sua obrigação. Use essa porra de cérebro, Willem. Não grite comigo, caralho, berrou. Você só está com raiva, Andy, porque ele é seu paciente e você não consegue pensar num jeito de curá-lo. Por isso está jogando a culpa para cima de mim. Willem se arrependeu de suas palavras no momento em que as disse, e os dois, então, ficaram em silêncio,
bufando ao telefone. Andy, começou ele. Não, disse Andy. Você está certo, Willem. Me desculpe. Não, falou. Sou eu que peço desculpas. Ficou completamente desolado pensando em Judy naquele banheiro horroroso de Lispenard Street. Antes de viajar, fizera uma busca em todo o apartamento atrás das lâminas de Judy, debaixo da tampa da caixa de descarga, na lateral do armário de remédios, até mesmo sob as gavetas do armário, tirando cada uma delas para vistoriá-las por todos os ângulos, mas não as encontrara. Andy tinha razão, a responsabilidade era sua. Devia ter feito melhor seu trabalho, mas não fizera, então a verdade é que fracassara. Não, disse Andy. Sinto muito, Willem. O que fiz não tem desculpa. E você está certo. Não sei o que fazer. Parecia cansado. É que ele teve uma vida de merda, Willem, e confia em você. Eu sei, balbuciou. Sei que confia. Os dois então elaboraram um plano, e quando Willem voltou para casa, passou a monitorar Judy mais de perto do que antes, um processo que se mostrou pouco revelador. Na verdade, passado mais ou menos um mês da adoção, Judy vinha se comportando de um jeito diferente de antes. Willem não sabia bem definir o que era. A não ser em raras ocasiões, dificilmente conseguia identificar os dias em que Judy estava feliz e os dias em que não estava. Não era como se ficasse o tempo todo apático, se lastimando e no instante seguinte mudasse de humor. Seu comportamento, seu ritmo e seus gestos habituais continuavam os mesmos. Mas algo havia mudado e, por um breve período, Willem teve a estranha sensação de que o Judy que conhecera fora trocado por outro Judy, e que esse outro Judy, esse substituto, era alguém a quem podia perguntar qualquer coisa, que contaria histórias engraçadas sobre bichinhos de estimação, amigos, e falaria sobre a sua infância, que usava camisas de manga comprida só porque estava com frio e não porque tentava esconder algo. Estava determinado a acreditar em Judy o máximo que pudesse, afinal não era seu médico. Era seu amigo. Seu dever era tratá-lo como ele queria ser tratado, não como um espécime sob observação. E assim, após certa altura, Willem afrouxara sua vigilância e aquele outro Judy eventualmente desaparecera, voltando ao mundo de fadas e encantos, e o Judy que conhecera antes retomara seu espaço. Mas então, vez ou outra, era lembrando de maneira perturbadora que o que sabia de Judy era apenas o que Judy permitia que soubesse. Telefonava para Judy todo dia quando estava filmando, normalmente num horário pré-estabelecido, mas um dia no ano passado, ele ligou e os dois tiveram uma conversa normal. Judy agia do mesmo jeito de sempre e estavam rindo de uma das histórias de Willem quando ele ouviu ao fundo o anúncio por alto-falante, inconfundível, do tipo que só se ouve em hospitais, chamando o Dr. Nissarian. Dr. Nissarian, favor comparecer à sala de cirurgia 3.
Jude? Perguntou. Não se preocupe, Willem, falou. Estou bem, é só uma infecçãozinha. Acho que Andy está exagerando um pouco. Que tipo de infecção? Por Deus, Jude! Uma infecção sanguínea, mas não é nada. De verdade, Willem. Se fosse sério, eu teria falado. Não teria porra nenhuma, Jude. Uma infecção sanguínea é algo sério. Jude ficou em silêncio. Teria sim, Willem. Harold sabe disso? Não, respondeu de imediato. E não é para você contar para ele. Diálogos como aquele o deixavam perplexo e aborrecido, e passou o resto da noite tentando recordar as conversas da semana anterior, examinando-as em busca de pistas que indicassem que algo pudesse estar errado e que talvez ele tivesse ignorado, simples e estupidamente. Nos momentos em que era mais generoso em sua reflexão, imaginava Jude como um mágico cujo único truque era desaparecer, mas que se tornava melhor naquela arte a cada ano que se passava, e agora lhe bastava levantar uma aba de sua capa de seda diante de seus olhos para no mesmo instante se tornar invisível, até mesmo para aqueles que o conheciam melhor. Mas, em outras ocasiões, ficava ressentido e amargurado diante daquele truque, a exaustão anual de manter os segredos de Jude sem receber nada em troca, a não ser migalhas de informação, de não poder nem mesmo ter a oportunidade de tentar ajudá-lo, de se preocupar publicamente com ele. Não é justo, pensava naqueles momentos. Isso não é amizade. Pode ser qualquer coisa menos amizade. Sentia como se o tivessem atraído para um jogo de cumplicidade, um jogo do qual nunca tivera a intenção de participar. Tudo o que Jude falava indicava que ele não queria ser ajudado, mas Willem não conseguia aceitar aquilo. A questão era como ignorar o pedido de alguém para ser deixado em paz, mesmo que isso pusesse em risco uma amizade. Era um pequeno e lamentável koan. Como ajudar alguém que não quer ser ajudado enquanto sabe que, se não tentar ajudar, você não estará sendo um bom amigo? Converse comigo, sentia vontade de gritar para Jude às vezes. Me conte alguma coisa, me diga o que preciso fazer para que você se abra para mim. Certa vez, numa festa, entreouvira Jude dizer a alguém que contava tudo a Willem e ficara ao mesmo tempo lisonjeado e perplexo, porque a verdade é que não sabia de nada. Às vezes achava incrível se importar tanto com alguém que se recusava a compartilhar com ele qualquer uma das coisas que amigos compartilhavam entre si. O que acontecera antes de se conhecerem, do que tinha medo, quais os seus desejos, por quem sentia atração, as vergonhas e as tristezas da vida cotidiana. Como era impossível conversar com o próprio Jude, muitas vezes tinha vontade de falar com Harold sobre o amigo e tentar descobrir o quanto ele sabia e estipular se, caso os dois e Andy juntassem o conhecimento que tinham, seriam capazes de encontrar
algum tipo de solução. Mas aquilo era apenas um sonho. Judy nunca o perdoaria e, em vez de manter o tipo de relacionamento que tinha com ele, passaria a não ter relacionamento algum. De volta ao apartamento, deu uma olhada rápida na correspondência. Raramente recebia algo de interessante. Tudo que era ligado a negócios ia diretamente para seu advogado ou seu agente. As cartas pessoais eram enviadas a Judy. Encontrou a cópia do roteiro que esquecera por lá na semana anterior, quando passara ali depois da academia e saiu outra vez. Nem chegou a tirar o casaco. Desde que comprara o apartamento há 1 ano, passara um total de 6 semanas ali. Havia um futon no quarto de dormir e a mesa de centro de Lispenard Street na sala de estar, e a cadeira Eames de fibra de vidro toda arranhada que JB achara na rua e suas caixas de livros. E aquilo era tudo. Em teoria, Malcolm deveria reformar o lugar, transformando o pequeno escritório abafado perto da cozinha numa salinha de jantar e cuidando de uma série de outras coisas. Mas, como sentira o desinteresse de Willem, colocara o apartamento no fim de sua lista de prioridades. Willem reclamava daquilo às vezes, mas sabia que não era culpa de Malcolm. Afinal, ele mesmo não respondera aos e-mails do amigo sobre acabamentos, ladrilhos ou a dimensão da estante embutida ou da banqueta, que precisavam de sua aprovação antes que Malcolm pudesse encomendar o material. Só recentemente, Willem fizera o escritório de seu advogado enviar a Malcolm os últimos documentos de que ele precisava para começar a obra e, na semana seguinte, os dois finalmente sentariam para tomar algumas decisões e, quando voltasse para casa em meados de janeiro, Malcolm lhe prometera que encontraria o apartamento, se não totalmente transformado, ao menos bastante melhorado. Enquanto isso, ele meio que morava com Judy, tendo mudado para o apartamento em Green Street, logo depois de romper com Philippa. Usava o apartamento inacabado e a promessa que fizera a Andy como motivos para sua instalação aparentemente sem fim no quarto de hóspedes de Judy, mas o fato é que precisava da companhia do amigo e da constância de sua presença. Quando viajava a trabalho para lugares como Inglaterra, Irlanda, Califórnia, França, Tânger, Argélia, Índia, Filipinas e Canadá, precisava ter uma imagem do que o esperava em casa, em Nova York, e aquela imagem nunca incluía Perry Street. Para ele, seu lar ficava em Green Street, e quando estava longe e sozinho, pensava em Green Street e em seu quarto lá, e em como nos fins de semana, depois que Judy terminava de trabalhar, os dois ficavam acordados até tarde, conversando, e ele sentia o tempo desacelerar e se expandir, fazendo-o acreditar que a noite poderia durar para sempre.
Agora, finalmente, estava a caminho de casa. Desceu as escadas correndo, atravessou a porta e desembocou em Perry Street. A noite estava fria e ele caminhava com passos rápidos, quase trotando, aproveitando, como sempre, o prazer de andar sozinho, ou de se sentir sozinho numa cidade com tantas pessoas. Aquela era uma das coisas que mais lhe fazia falta. Nos sets de filmagem, você nunca está sozinho. Um diretor assistente o leva para seu trailer e de lá de volta para o set, mesmo que a distância entre o trailer e o set seja de menos de 50 metros. Quando começara a se habituar com os sets, primeiro Willem ficara assustado, depois achara divertido, até por fim se aborrecer com a cultura de infantilização do ator que a indústria cinematográfica parecia promover. Ele, às vezes, sentia como se o tivessem amarrado de pé a um carrinho de filmagem e o empurrassem de um lado para o outro. Era acompanhado até o departamento de maquiagem e de lá para o departamento de figurino. Depois era levado para o set e em seguida para seu trailer. 1 ou 2 horas mais tarde, buscavam-no no trailer e o acompanhavam de volta ao set. Não deixe nunca que eu me acostume a essas coisas, ordenava a Judy, quase chegando a implorar. Aquela era sua frase final em todas as histórias que contava, sobre os almoços nos quais todos se separavam de acordo com suas posições e castas, atores e diretor numa mesa, operadores de câmera em outra, eletricistas numa terceira, os grips numa quarta e o departamento de figurino numa quinta, e conversavam sobre malhação, restaurantes que queriam conhecer, as dietas que estavam seguindo, seus instrutores, cigarros e como queriam um, limpezas de pele e como precisavam de uma, sobre a equipe que odiava os atores e ao mesmo tempo se mostrava vergonhosamente suscetível à menor atenção que lhes fosse dispensada por parte deles, sobre a malícia do pessoal de maquiagem e cabelo que sabia uma quantidade absurda de informações sobre a vida dos atores, aprendendo a se manter perfeitamente em silêncio e tornando-se perfeitamente invisíveis enquanto ajeitavam apliques, passavam base e ouviam as atrizes gritarem com seus namorados e os atores marcarem encontros noturnos aos sussurros, tudo enquanto estavam sentados em suas cadeiras falando ao telefone. Era naqueles sets que ele percebia que era muito mais reservado do que pensava, e também o quanto era fácil, o quanto era tentador começar a acreditar que a vida do set, onde lhe entregavam tudo de mão beijada e onde podiam fazer o sol literalmente brilhar para você, fosse a vida real. Em certa ocasião, estava parado em sua marca enquanto o diretor de fotografia fazia um último ajuste, antes de se aproximar e passar a mão sutilmente na sua cabeça. Os cabelos dele, vociferara o primeiro assistente de direção, alertando-o. E então o deslocaram 1 centímetro para a esquerda,
depois para a direita, depois para a esquerda de novo, como se estivessem posicionando um vaso sobre uma cornija. Não se mexa, Willem, advertira ele, e Willem prometera ficar imóvel, quase sem respirar, quando na verdade queria cair na gargalhada. Pensara repentinamente nos pais, nos quais, à medida que envelhecia, passara desconcertantemente a pensar mais e mais, e em Hemming, e por meio segundo pôde vê-los na beira do sete, à sua esquerda, longe o suficiente para que não conseguisse enxergar seus rostos, cujas expressões não seria capaz de imaginar de qualquer forma. Gostava de contar a Judy aquelas coisas, fazer de seus dias no sete algo engraçado e leve. Não imaginava que ser ator seria daquele jeito, mas o que sabia antes sobre o que era trabalhar como ator. Estava sempre preparado, sempre na hora, era educado com todos, fazia o que o diretor de fotografia pedisse e discutia com o diretor somente quando era estritamente necessário. Mas, mesmo depois de ter feito todos aqueles filmes, 12 nos últimos 5 anos, 8 deles nos últimos 2, e em meio a todos aqueles absurdos, ele acha o minuto antes das câmeras começarem a rodar a parte mais surreal. Para na primeira marcação, para na segunda, o operador de câmera anuncia que está pronto. Vaidades! Grita o primeiro assistente de direção. E então o departamento de vaidades, penteado, maquiagem, figurino, corre para atacá-lo feito carniça, arrancando fios de cabelo, alisando sua camisa e fazendo cócegas em seus cílios com seus pincéis macios. Dura apenas 30 segundos, mais ou menos, mas, nesses 30 segundos, com as pálpebras fechadas para evitar que o pó de arroz entre em seus olhos e as mãos de outras pessoas tocando seu corpo e sua cabeça possessivamente como se não lhe pertencessem mais, ele tem a estranha sensação de não estar ali, de estar flutuando e de que sua própria vida é pura imaginação. Naqueles segundos, um redemoinho de imagens passa pela sua mente, de maneira tão rápida e desordenada que o impede de identificar com clareza cada uma à medida que vão se sucedendo. Entre elas, figura a cena que está prestes a filmar, é claro, e a cena que filmou mais cedo, mas também todas as coisas que o ocupam, sempre as coisas que vê e ouve e lembra antes de dormir à noite. Hemming e J.B. e Malcolm e Harold e Julia. Jude. Você é feliz? Perguntara certa vez a Judy. Deviam estar bêbados. Acho que a felicidade não é uma coisa para mim, respondera Judy, como se Willem tivesse-lhe oferecido um prato que ele não quisesse comer. Mas é para você, Willem. Enquanto o departamento de vaidades puxa e sacode seu corpo, Willem se dá conta de que deveria ter perguntado a Judy o que quis dizer com aquilo, porque a felicidade era algo para ele e não para Judy. Mas, quando terminar de filmar a cena, não se lembrará da questão e muito menos da conversa que a inspirou. Som,
grita o primeiro assistente de direção e o departamento de vaidades se dispersa. Apostos, responde o operador de som, o que significa que está filmando. Câmera, grita o operador de câmera e a cena é anunciada e se ouve o som da claquete. E ele então abre os olhos.